Cumprimento a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos fazendo um estudo, né, só para entender, é um estudo que estamos fazendo sobre os 4 evangelhos. Então, nós estamos finalizando praticamente o livro de Marcos. Então, em Oséias, capítulo 4, 6, então está escrito que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, está faltando hoje em dia é o que? É o conhecimento da palavra do Senhor. É isso que está faltando. Então, muitos estão perecendo por aí, sendo destruídos suas vidas, seus lares, por falta de conhecimento da palavra de Deus. E Deus colocou esse propósito no meu coração de estar ensinando os evangelhos do Senhor, são os ensinamentos do Senhor Jesus. Seguindo eles, pode ter certeza que a sua vida vai ser uma vida de vitória. Amém? Então vamos continuar onde eu parei. Livro de Marcos, capítulo 14. Vou ler primeiramente do 27 ao 31. É grande esse capítulo, então para não perder algumas coisas que é bom para nós, então eu estou fazendo uma parte, para que podemos ter conhecimento daquilo que Jesus nos falou, né? Então, versículo 27. Disse-lhe Jesus: vocês todos. Jesus está, deixa eu só antecipar um pouco. Jesus estava prediz que Pedro ia negar Jesus. Estava na hora já de Jesus para a cruz, né? Então já era aquela situação. Então Jesus prediz, já antecipou para os seus discípulos tudo o que ia acontecer. Disse a Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Olha só. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus foi o quê? Estava perto de Jesus ser do grande dia, né? O propósito de Jesus ser na terra, que seria o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, eles foram para o Monte das Oliveiras e lá estava já chegando a hora dele, onde que o Filho de Deus ia ser entregue na mão dos pecadores como sacrifício. E o Senhor Jesus juntou os seus discípulos e falou que o pastor iria ser ferido. E conforme o pastor seja ferido, as ovelhas iam ficar o quê? Aí Pedro, ouvindo isso, né, ele pegou e falou assim: não, Senhor, mas nem que eu morra junto contigo, mas eu não. E Jesus predisse que ele ia negar ele antes que o galo cantasse 2 vezes, ele ia negar 3 vezes o Senhor Jesus. E Pedro falou assim: mas nem que eu morra junto, mas eu não vou te negar, eu não vou te abandonar. E os outros discípulos também, na emoção, falaram a mesma coisa, que jamais iam negar Jesus. Não é isso que o Senhor relatou aqui. E estava o quê? Chegando o momento mais difícil do Senhor Jesus. Era o momento que ele enfrentava o quê? A morte. Por quê? Por mim, por enfrentar
sacrifício da vida dele. Não era enfrentar os fariseus, o mundo, as trevas, não. O momento era ali. Porque nesse momento nós somos carne. Então Jesus veio como carne. Então ele sentiu o quê? A angústia, né? Do que na carne que era estar morrendo. Ele sentiu isso na cruz. Então, mas é o que? Era necessário esse sacrifício, era necessário que ele se entregasse à morte para poder que nós tivéssemos vida hoje, para a gente ter vida hoje, para a gente ter uma vida abençoada, não foi da morte. Não foi de qualquer jeito, precisou de Jesus entregar a vida dele na cruz, seu sacrifício por nós, para que a nossa vida fosse. Hoje nós tivemos as bênçãos que a gente tem e que vai ter ainda, que o Senhor vai nos dar, nos abençoar, para que a gente tivesse a vida eterna. Precisou dele morrer na cruz. Precisou de ter o que? O sacrifício do Cordeiro de Deus. Cordeiro que é santo, que ele não pecou. Em todo o tempo que ele... O primeiro sacrifício dele já foi na vida dele, de não pecar, de ser santo. Quem na nossa vida, até hoje, na nossa idade, nunca teve um pecado. Difícil, né? Ainda mais a gente criança que não era os caminhos do Senhor. Mesmo os que cresceram, nasceram no Evangelho, cresceram, ninguém nunca pecou. E Jesus teve que fazer sacrifício na vida dele, de pecar, porque ele tinha que ser um Cordeiro Santo. O Cordeiro Santo não poderia ter pecado, porque ele ia levar o pecado de todos nós sobre eles, sobre ele. Amém? Mas ele disse o quê? Que iria ressuscitar. Iria diante deles, como aconteceu. Ele falou assim, não, mas vai acontecer isso, o pastor vai ser ferido, vamos abandonar ele, as ovelhas vão ficar dispersas, mas eu vou ressuscitar e depois vou adiante de vocês. Amém? E é isso, o Senhor agora vai adiante de nós em todos os momentos da nossa vida. Amém? Hoje ele é o quê? A nossa esperança. Jesus ressurreto, ele ressuscitou e vai iluminando o nosso caminho, nossos passos, para que não tropeçamos mais nas pedras. Que antes a gente tropeçava na escuridão, agora nós temos a luz do Senhor, que é a luz do mundo. Então, quem andar com ele jamais andará em trevas, mas terá a luz do mundo, que é o Senhor. Ele vai iluminando os nossos passos, e a gente vai desviando dos obstáculos, das pedras que fazem a gente cair. Amém? Então, Pedro, quando Jesus disse que ele ia negar ele por 3 vezes antes que o galo cantasse, o que ele falou? Que jamais ele ia fazer aquilo. Jamais ele faria. E os outros discípulos seguiram o mesmo raciocínio de Pedro. E Jesus disse que o quê? Que o pastor iria estar ferido e sozinho. Foi assim. Então, às vezes, como que é para nós? Às vezes nós passamos situações na nossa vida em que ficamos feridos e sozinhos. Assim como Jesus ficou ferido e sozinho, nós também na nossa vida. Quantas vezes, quantas tribulações nós já passamos que não tinha ninguém. Era você e Deus. Então, nesse caso, o que aconteceu? A tempestade veio muito forte. Às vezes você não conhecia a Deus, às vezes você não vem na presença de Deus. Vem também as tempestades fortes. Então a tempestade veio que muito forte. Deus espera. E todos o que? Se dispersam. Como aconteceu com Jesus? Na hora que o pastor foi filho, dispersaram.
Ele jamais abandonou. Então você ficaria naquela situação como se estivesse num túnel escuro sem saída. Às vezes a gente passa uma situação desse jeito e sozinho. E até mesmo aqueles que estão próximos de você e até mesmo prometeram. Não, prometo não, eu não vou mais. Então até mesmo que eles se prometeram. Você tem afinador de violão aí? Aqueles que prometeram te ajudar, às vezes, o que acontece? Que até eles se dispersam e ficam omissos daquela promessa que te fez. Parece que não, mas acontece. Então, assim também foi com o Senhor Jesus. Ele é o que é o nosso exemplo. É o exemplo dele que nós temos que seguir. O que aconteceu também com ele, de ter ficado ferido sozinho, também acontece com nós. Né? Não é mesmo? Nos nossos dias de hoje, na nossa vida. Mas, quando confiamos no Senhor Jesus, Ele disse que iria adiante. Não foi isso que Ele prometeu? Ele ia adiante de nós. Amém? E abrirá o quê? Uma porta de escape. Ele abrirá uma porta, Ele vai dar uma luz no final do túnel, onde parece que não tem saída, aquele problema não tem mais jeito, não há saída mais. Jesus vai lá e dá uma saída, Ele abre uma luz de uma porta lá no fundo. Vamos lá, como confiamos nele, seguindo a Ele. Amém? Então Jesus irá dar uma solução. Ele disse que estaria conosco, adiante de nós, e Ele vai abrir os caminhos, abrir as portas para nós. Não se preocupe, confia nele. Amém? Ele prometeu e Ele cumprirá, porque Ele é fiel. Fiel é aquele que prometeu. Amém? Continuando aqui, mais adiante, no versículo, vou ler agora do 32 ao 42. Jesus aqui ele já está em Getsemane, cada vez mais se aproximando o momento do sacrifício. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E na outra tradução fala: triste até a morte. Na minha outra Bíblia. Fiquem aqui e vigiem. Foi o que eles pediu para os discípulos, os três. Indo um pouco mais adiante, prostou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos teus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar por uma hora? Olha o que ele falou. Mas nem uma hora você não pode vigiar. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores.
Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Olha que momento de grande tribulação, grande desafio do Senhor Jesus. Então eles foram, Jesus saiu lá do monte, foram para Getsêmani, e ali foi com os 12, né? Deixou eles ali e falou assim: vocês ficam aqui, vai comigo. Os outros 3, que era Pedro, Tiago e João, vocês 3 vêm comigo. E foram até um certo ponto com Jesus. Depois Jesus falou: agora vocês fiquem aqui e vigiem. Vigiem. E aí Jesus se afastou um pouco, foi um pouquinho mais para frente e foi orar: Pai, pedir, Abba, Pai, se possível. Jesus estava tão entristecido a sua alma, uma tristeza como a morte, de morte, mortal, que ele, nesse momento, tem a nossa carne também. A carne é fraca. Ele falou: Pai, se fosse possível, afasta de mim esse caso. Porém, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Ele pagou. Ele se sacrifício. Porque se Jesus falasse: não, eu não, está muito atribulado, está muito difícil, eu não vou. O que ia acontecer? Ninguém ia ser salvo. Ninguém. Então Jesus sabia o que ele vinha fazer aqui neste mundo. Era necessário esse sacrifício, era necessário ele obedecer o plano do pai dele. E ele obedeceu até a morte, que se entregou. Amém? E voltando, viu o que? Os 3 dormindo. Isso por 3 vezes. 3 vezes ele ia lá, estava dormindo, ele voltava e orava, voltava dormindo. Por 3 vezes. Jesus ia orar, voltava os 3 dormindo. E o que Jesus falou para ele? Vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso é necessário vigiar e orar. O espírito sempre vai estar pronto. Principalmente quando cada vez a gente ora, cada vez a gente mais busca, vigia, ele vai se fortalecer. Mas a carne é fraca e ela acaba caindo na tentação. E foi o que Jesus falou para ele. Então, mesmo com a alma angustiada e aflita, Jesus pediu ao Pai que ele fizesse a vontade dele. Foi isso que Jesus, na oração dele, que era o sacrifício do seu único filho para nos salvar. Essa é a vontade do Pai. Então, olha quanto o Pai nos amou, de tal maneira de entregar. Imagina o que Jesus sentiu naquela hora, a angústia da alma. Em outro livro aqui, Marcos, ele não detalha, mas algum outro evangelho detalha que o suor saía muito. Imagina a aflição, a angústia que Jesus passou naquele momento. Que ele estava entregando o corpo dele, físico, para o sacrifício. Mas ele obedeceu ao Pai até o fim. Então, o que nós podemos passar nessa passagem, dessa aflição toda de Jesus? Que nós precisamos o quê? Obedecer, assim como o Filho de Deus obedeceu. Quem somos nós? Obedeceu ao Pai. Quem somos nós para não obedecer ao Pai? Quem somos nós? Se o Filho de Deus saiu do céu para vir para cá, neste mundo, ele obedeceu. E ele entregou a vida dele. Deus nem está pedindo para a gente entregar
Não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. A nossa vontade, os discípulos que estavam dormindo, eles estavam o quê? Fazendo a vontade deles, não era? Não era isso? Então a nossa vontade é a vontade o quê? Da carne. Os discípulos fizeram a vontade da carne, naquele momento, qual que era a vontade da carne dos discípulos? Era o quê? Estava cansado, com sono pesado, então a vontade dele era dormir. Então a vontade da carne dele era dormir, deles ali, eles que dormiram. Eles não fizeram a vontade de Jesus, que Deus mandou para eles, o Senhor mandou para eles. Fizeram a vontade da carne dele. Ó, estou cansado, não estou aguentando mais, andando muito, vou dormir. Então eles fizeram a vontade dele, da carne dele, naquele momento, que era o cansaço e aquele sono pesado. E caíram no sono e dormiram. Então, quando Jesus disse para não dormirem, e quando voltou eles dormiam, assim, quando Jesus voltar, buscar a igreja dele, muitos vão estar dormindo. Isso é um fato, que Jesus já havia até profetizado isso. Então, Jesus foi 3 vezes, voltou, estavam lá dormindo. E quando Jesus voltar mesmo na glória dele, quantos também não vão estar dormindo? Então, fazer o quê? A vontade da carne, das coisas o quê? Terrenas, não a vontade de Deus. Porque se tivesse vontade de Deus, quando Jesus voltar, ele vai estar alerta e vai subir com o Senhor. Mas se estão dormindo, se muitos vão estar dormindo, igual estão os discípulos, vão estar, eles vão ficar para trás. Então, por isso que Jesus mandou vigiar e orar, porque o Espírito está pronto. Então, se nós vigiarmos, orar, se a gente encher as nossas lamparines de azeite, a gente vai estar sempre preparado, seja agora, hoje, amanhã, no ano que vem, quando Jesus voltar, nós vamos estar cheios do azeite, vigiando, orando todo o tempo. É isso que o Senhor quer, que vigiamos e oramos em todo o tempo, orar sem cessar, foi o que Ele nos mandou. Amém? Amém. Concluindo essa parte desse capítulo. Primeiro, Jesus veio ao mundo, morreu por nós na cruz, ressuscitou e diz que iria diante de nós. Não foi isso? Nós não andamos mais, porque nós não andamos mais sozinhos. Você não anda mais sozinho. Andávamos, mas agora não andamos mais. Porque o Senhor está conosco, Ele está adiante de nós. O Senhor Jesus ficou ferido e sozinho na cruz. Então, às vezes também, nós ficamos feridos e sozinhos no meio das tribulações da nossa vida, das provas, do deserto, dos vales, que vem na nossa direção, o gigante, às vezes a gente está sozinho. Mas quando estamos andando com o Senhor Jesus, nunca mais estaremos sozinhos. Pode vir a tempestade que for, Ele está adiante de nós, Ele está na nossa frente, para nos dar vitória. Amém? Ele é conosco sempre, sempre Ele é conosco. Ele é fiel, nunca vai, jamais Ele vai desamparar. E mais um ponto dessa parte desse capítulo, nós temos o quê? Que obedecer a palavra do Senhor. Ele nos manda o quê? Vigiar e orar para fortalecer o nosso espírito. Nós precisamos de fortalecer o nosso espírito. É o que? Obedecer a palavra do Senhor. E orar sem cessar. Vigiar. Precisamos de vigiar. Se os discípulos estivessem vigiando, eles não teriam adormecido. Isso. Mas eles, quando Jesus voltasse ali, eles estavam em alerta. Então, orar
fortalecer o nosso espírito, que Jesus diz que o nosso espírito está pronto, né? Então precisamos de orar para nos fortalecer. E não cair na tentação da carne e adormecermos. Então, o problema é isso, que se você ir na fraqueza da carne, você vai adormecer. Não é isso que Jesus quer. Então, nós temos que estar firme no Espírito, para quando Ele vier nos buscar, a hora que Ele voltar, nós podemos o quê? Subir com Ele para o céu. Amém? Essa é o quê? É a nossa esperança. É subir com Ele para o céu. Ele nos ensinou. E para isso nós temos que fazer amém? Pode ter certeza. Se obedecendo, Ele é fiel e justo para vir nos levar com Ele. Glória a Deus. Amém? E que o Espírito Santo fale melhor no coração de cada um. Eu quero fazer agora uma oração, como eu sempre faço. Vamos fazer uma oração do milagre, oração da fé. Se você puder, coloque a sua mão no seu coração, a mão direita, e ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa hora, Senhor, mais uma vez entramos em espírito de oração. Ó Pai, vem agora, Senhor, com o teu poder. Toca, Senhor, nessa pessoa, ó Deus, onde estiver. Ó Pai, toca do alto da cabeça à planta dos pés. Ó Deus, venha a cura agora. Nós queremos, Senhor, na Tua palavra, que está escrito, Senhor, que o Senhor Jesus já levou na cruz todas as nossas dores, enfermidade, o castigo que nos traz a paz que estava sobre Ele. E pelas Suas pisaduras fomos sarados. Então, em nome de Jesus, nós somos curados agora. Receba a cura agora. Receba a libertação, a salvação, as portas abertas, seja repreendido no nome de Jesus, tudo que está trancando as portas na sua vida, sejam abertas agora no nome de Jesus, e fique curado, seja qual for o problema, físico, psicológico, depressão, ansiedade, a origem que for, em nome de Jesus, Ele pode curar, e fique curado agora, e seja tudo de acordo com a sua fé. Eu entro em concordância agora, a minha fé com a sua. Seja curada agora, no nome de Jesus. Amém? Amém. Todos falam? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus. A palavra, já está aqui, né?